É provável que no restaurante Gambrinos, aqui no Mercado Público, esteja um dos únicos garçons de Porto Alegre que cantam. E cantam Lupicínio Rodrigues, o vovô. Tudo bem, vovô? Tudo bem, como é que tá? Prazer em vê-lo. Tudo bem, Clóvis? Vovô, o que tu agora te depara ao longo dos teus mais de 60 anos? Como é que tu vê essa gurizada que está aí fora, essa rapaziada? Como é que tu vê esses moços? Teria algum recado para eles? Esses moços, pobres moços, ai, se soubesse o que eu sei, não passavam, não falavam aquilo que eu já falei. Por meus sonhos, por meus erros, por meus sonhos tudo enfim. É que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Passa pra ele, né? Ah, legal. Lupicínio é uma das tuas grandes paixões musicais. Apaixonado há muitos anos, ele e o meu grande amigo Lupinho também, que tá por aí, né? Ah, obrigado, hein, vovô? Valeu, valeu. Parabéns. O que tu achou, Lupinho? Lupicínio, aqui, ó, o filho do Lupicínio Rodrigues está aqui do meu lado. Lupicínio Rodrigues, filho, Lupinho. O que tu achou do vovô cantando aqui? O vovô sempre é um eterno amigo, carinhoso, uma pessoa daquelas que a gente senta aqui para comer o bacalhau do Gambrinos e é atendido com a maior cortesia, o maior carinho, de pai para filho. Aprendi a frequentar o Gambrinos na época do pai e nós temos o prazer de ter esta amizade estendida de pai para filho. Agora, é emocionante, né? O vovô cantando exatamente a música desses moços, que é a autoria do teu pai. Mas o mês de setembro será muito festejado em Porto Alegre, porque Lupicínio Rodrigues estaria completando 100 anos de idade. Quer dizer, passa a Copa antes das eleições, um grande momento. O pai estaria conosco, não teria condições de ficar aqui no centenário, né? Porque amou demais, viveu demais, sentiu demais, cantou demais, emocionou demais e deixou versos lapidários e lapidados ao longo da sua vida. O centenário do pai, sem dúvida alguma, é para nós, vovô, comemorarmos, porque ele deixou este frontispício para a gente poder realizar. E sem dúvida alguma o pai teria obras magistrais a serem construídas se aqui estivesse conosco, cantando e tocando a sua caixinha de fósforo, que era o seu jeito de compor e o seu jeito de fazer a harmonia musical. Porque ele não tocava instrumento algum, não fazia nenhum violão, piano, cavaquinho, flauta, enfim, não era dado a execução da obra instrumental. Ele sabia compor. Alguma música que tu tenha acompanhado, tu estivesse do lado dele quando ele estava compondo? Alguma música? Eu acho que das últimas 197 que eu vi dele, eu posso te dizer que a 197 eu estava do lado, das 386, entendeu? Eu não sei a idade que tu tinhas na época, se ele vai fazer 100 anos, então vamos supor que tu era um menino naquela época, né? Não sei se ele já tinha composto esses moços e o hino do Grêmio, porque o Lupinho é o autor do hino do Grêmio. O Lupicínio Rodrigues Filho, o Lupicínio Rodrigues é o autor do hino do Grêmio, que inclusive agora teve um problema aí, porque a Copa do Internacional, do Copa de Campeão, desapareceu a Copa. E depois foi encontrada com o jogador do Inter. Então supõe-se que o jogador do Inter tenha levado a Copa para casa, porque a Copa se chamava Lupicínio Rodrigues, que é o autor do hino do Grêmio. O que tu acha dessa lambança? Eu acho que ele fez muito bem. Porque, na verdade, ele fez uma grande revelação que ninguém entendeu. Ele está querendo jogar no time do Grêmio. Olha só, hein? Porque levar a taça embora, entendeu? E entregar para a mãe, a gente só entrega para a mãe da gente aquilo que a gente tem de maior que a gente conquistou. E ele conquistou a taça com o mérito do Internacional e ele escreveu: eu quero ir para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Discretamente. Em outras linhagens ele deixou dito: Lupicínio Rodrigues, me ajuda. Agora o Lupicínio Rodrigues Filho, ajude ele. Ajude ele. Mas voltando ao centenário, eu sei que vai acontecer um grande momento, praças serão requisitadas. O que vai acontecer no centenário de Lupicínio Rodrigues? O pai fará, né, o centenário no dia 16 de setembro e Porto Alegre está se realizando para homenagear o pai nesse dia. Além de vários shows, de vários eventos que se darão ao longo da cidade nesse dia,
Também acontecerão vários coros que irão apresentar-se durante nas praças da cidade. Além disto, a Carris também vai colocar as frases musicais do pai nos ônibus, como por exemplo, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, né? Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Eu não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora. Felicidade. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. DNA familiar. Enfim, são vários movimentos e estamos tentando trazer a Porto Alegre no dia 16 também a figura lupiciniana que tem a sua obra já construída ao longo desses anos, que é o Fábio Júnior, para cantar junto comigo. Fábio Júnior e Lupicínio Rodrigues, filho, interpretam Lupicínio. Olha isso. Aliás, a maioria dos cantores brasileiros tem o maior respeito pela obra de Lupicínio Rodrigues. Eu estou me referindo aos grandes nomes também. Outro dia eu vi uma entrevista, um talk show, onde estava sendo entrevistada a Elza Soares. A Elza Soares externou ali um carinho imenso, um respeito imenso pelo teu pai. E o apresentador estava brincando na hora errada, vamos combinar. Talvez ele não soubesse também quem era Lupicínio Rodrigues. Eu notei que ela não gostou muito. E eu sei que houve um incidente aqui em Porto Alegre parecido, quando um jornalista ou coisa parecida, um repórter, provocou a Elza Soares e ela respondeu à altura. Como é que foi isso? Eu acho que quando nós falamos de ícones como Dorival Caymmi, Noel Rosa, Pixinguinha, a Dona Irã Barbosa, Lupicínio Rodrigues, são ícones. Essas pessoas não têm mais o que dizer a respeito das suas figuras, da sua obra, da sua criação, da sua construção, enquanto aqui estiveram e passaram. Quando você vai falar destes homens que souberam criar uma margem muito grande, além da praia, construíram esse patamar imenso, você não pode brincar com a sabedoria do ser humano e com a sabedoria da população. Respeito. A população sabe muito bem quem tem valor e quem quer criar valor em cima de outros valores. Nós não devemos desmerecer o ato insólito que foi criado pelo jornalista, mas evidentemente com o devido respeito, o respeito a quem tem a sua margem de ícone que hoje está lá na clã dos grandes deuses, deve ser respeitado. E a Elza fez muito bem em não pedir o respeito. Ela exigiu o respeito, até porque ela fez parte desse templo e faz parte deste templo. Ela conviveu, ela viveu, ela assistiu, ela participou e ela vivenciou junto com eles infinitos momentos. E quem é que não sabe o que é desprestigiar um cidadão que não está aqui mais para se defender? Então eu vou te defender. Inclusive nesse incidente tu estavas junto, tu, a Elza e o tal do repórter, não foi? É verdade. E ela foi super amiga, carinhosa e como sempre gentil e saiu em defesa na mesma hora. Agora, a maioria dos artistas brasileiros tem esse respeito e esse carinho pelo Lupicínio Rodrigues. E quase todos os artistas brasileiros, o Caetano, que abriu o nosso programa, gravou Lupicínio, quase todos gravaram. Por que Roberto Carlos não gravou? Detalhes. Não muito pequenos. Né? Não muito pequenos. O quê? O que teria? O que aconteceu? Não sei te dizer. Eu acho que os botões da blusa não fecharam direito. Ele gravou Ai Que Saudades da Amélia, do Ataúfo Alves, ele gravou tudo, mas ele não gravou. Eu acredito que seja uma questão de contato, de aproximação. Eu acredito que não seja nada pessoal do Roberto, porque o Roberto Carlos pode ser o rei, pode ser isso, pode ser aquilo, mas ele é dependente da Rede Globo. Eu vou contar uma história para ti. Se essa música, esse cara, tivesse na trilha de uma novela de qualquer outra rede, não teria acontecido nada. Ele mesmo, quando não estava na Rede Globo, não tinha todo esse apoio, todo esse aparato. E os discos do Roberto não vendem tanto quanto se imagina. Está aí uma oportunidade, nos 100 anos de Lupicínio Rodrigues, de se encaixar e resolver esse vazio na carreira do rei. O que tu acha? O pai já teve gravado e regravada a sua obra por todos os grandes autores brasileiros. Somente 3 autores brasileiros
desse compêndio musical que nós temos e conhecemos e que nós respeitamos. Os motivos pela qual não se deu estas gravações, a gente não pode tentar elucidar ou criar uma discussão sobre isso. Mas Chico Buarque de Holanda, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Se não se deu em função da gravadora, ou em função de repertório internacional, ou em função de shows, ou em função dos próprios contratos que a gente sabe que são assinados e que tem uma respeitabilidade muito grande e muito forte sobre isto, nós entendemos muito bem esses questionamentos, a gente não pode desprestigiar o cidadão e principalmente o construtor da obra, como é também o Roberto Carlos, um dos grandes compositores da música popular brasileira, porque não gravou. Ele sabe, porque nós já cantamos juntos esses moços que nós começamos a cantar aqui. Cantaram juntos quem? Eu e o Roberto. Quando? Uns anos atrás, quando ele esteve aqui em Porto Alegre, nós cantamos no camarim, assim como aconteceu há poucos dias com o Fábio Júnior. Mas naquela época não tinha o registro de nós fazermos e estarmos registrando, como ficou registrado pelo telefone, o pessoal gravando e tal, eu e o Fábio cantando depois que ele fez o show. Mas ele conhece a obra, ele sabe quem é, ele sabe quem é Lupicínio Rodrigues, ele sabe muito bem de quem ele está falando e, sobretudo, que o empresário dele também. Que é gaúcho. Que é gaúcho e conhece muito bem a obra, nosso amigo, né? Começou comigo nos meus bailes. Começou contigo nos teus bailes, né? O Dodge Sirena. O Dodge Sirena sabe muito bem quem é Lupicínio Rodrigues e de quem nós estamos falando. Nós não estamos falando não de um grande compositor, nós estamos falando de um ícone. Respeitável ícone. Agora, ficou um vazio na cidade de Porto Alegre quando o Lupinho fechou uma das casas mais adoradas e mais cultuadas em Porto Alegre, que na verdade era uma casa temática. Se acaso você chegasse na Venâncio Soares, ali foi palco para a inauguração, para começo de conversa. Jamelão abriu a casa com outro dos clássicos de Lupicínio Rodrigues e a casa veio durante muito tempo fazendo muito sucesso, de repente fechou. O que aconteceu, Lupinho? Eu tinha duas opções, ou eu mantinha o Se Acaso, ou eu fazia o centenário do pai, porque não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. É uma opção que eu tinha que tomar, uma decisão que eu tive que tomar, uma decisão muito difícil, mas infelizmente as decisões devem ser tomadas. A nível de Brasil, eu tinha que tocar e fazer a obra do pai. Eu não poderia continuar fazendo somente no Se Acaso, porque acontecia o que aconteceu algumas vezes contigo. Me permite fazer uma pergunta? Agora vamos mudar. Quantas vezes tu passasse lá no Se Acaso, você chegasse, eu não estava, tu procuravas por mim e dizia assim, o Lupe está aí? O que tu farias? O Lupe, porque o Lupe era o coração da casa. O que aconteceu? Disse que eu deixei um abraço para ele e vou embora, volto amanhã. O coração da casa é isso, não é? É o coração da casa. Né? Então, como eu tenho tido a oportunidade de manifestar o centenário do pai, fazer o centenário não só no Rio Grande do Sul, mas em vários lugares, como deverá acontecer e está acontecendo, eu não podia deixar o Se Acaso sem mim, entendeu? E o centenário do pai não podia ser só no Se Acaso você chegasse, porque era uma dama que nós tínhamos na cidade, né, que era a casa, muito bem frequentada, muito bem assistida pelos porto-alegrenses, pelo povo brasileiro, pelos gaúchos, mas eu tive que me reordenar diante desse quadro que é o centenário. Por quê? Centenário é uma vez só, nós não iremos passar mais uma vez. O que não significa que após o centenário, amanhã ou depois, tudo possa voltar. Quem sabe, tudo é possível, né? Vamos pensar num outro Se Acaso, né? No próximo intervalo eu continuo conversando com o filho de Lupicínio Rodrigues, aqui direto do restaurante Gambrinos. Fiquem ligados.